Olá, pessoal, bom dia, bem-vindo ao meu canal, então, do Terapeuta Floral do Sucesso. É um prazer imenso ter vocês aqui. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, que é praticamente básico, mas é praticamente o cerne de todo o trabalho que se faz, que é como fazer uma boa consulta, como atender o seu cliente. O que que você tem que perguntar, por que que tem que perguntar, o que que tem que ficar atento, sabe? Porque tem muita gente que, vou perguntar isso aqui, mas nem sabe por que que tá perguntando. Ou tu até sabe por que que tá perguntando, mas tu não sabe que tu pode aproveitar ainda mais as perguntas que você está fazendo para ter um outro olhar em cima delas para o seu cliente. E isso tem muito a ver com o que eu vou dar num curso de terapia floral de sucesso, tá? É um material introdutório para alinhar todo mundo para chegar lá. E mesmo que você não quiser entrar no curso, assiste, porque você vai aproveitar um monte, que o conteúdo tá massa, tá top, é muito bom. Bem, para quem não sabe, eu sou Norberto Dalosto, médico homeopata e terapeuta floral, e até onde eu sei, eu sou o primeiro médico que está dando um curso de terapia floral. É bom ser pioneiro, é bom fazer coisas novas e olhar com uma outra mentalidade para terapia floral. Tenho certeza que o que eu vou falar aqui você dificilmente ouviu em outro lugar, tá? É bem difícil, porque é um olhar totalmente diferenciado para a terapia floral e para consultas. Você vai adorar, vai amar, tenho certeza. Então fica aqui comigo, já se inscreve se você quiser, tá? Vamos lá, vamos começar então. Bem simples. Eu me preparei nessa abordagem para capturar a atenção de vocês, tá? Mas o meu negócio, ele é bem mais sério do que apresenta. Vocês vão ver aqui durante o decorrer dos slides. Então vamos começar. Como atender o seu cliente? Ele vai chegar para você. Primeira coisa que você tem que saber com ele é qual que é o porquê que ele está vindo, né? E aqui existem quatro principais tipos de encaminhamento que ele pode chegar, que é para uma primeira consulta, que é aquela consulta mais demorada, que vocês vão levar mais tempo para fazer. Já recomendo reservar mais tempo, de preferência 1 hora, para conversar com a pessoa na primeira vez, tá? A segunda consulta, você pode também reservar 1 hora para fazer, ou pode ser menos, depende da gravidade do caso. Eu diria que, tipo assim, ó, não trabalhem muito com a agenda fechada de horário, tipo assim, muito restrita, tá? Porque cada paciente é um paciente. Tem gente que usou o teu floral e melhorou super bem, que 15 minutos de consulta, meia hora de consulta, vai resolver o problema dele, tá? Não é algo difícil. E tem cliente que usou o teu floral e não resolveu, ainda continua com problema. E aí talvez você precise de uma meia hora, 1 hora, junto com ele de novo na segunda consulta para resolver. Então depende muito caso a caso. O ideal é que você pergunte antes do paciente vir para você já ter uma ideia de como é que vai ser a sua agenda. Mesma coisa na primeira consulta, tá, gente? O ideal é que tu saiba de antemão por que que o paciente está vindo. Eu costumo fazer isso principalmente se é, tipo assim, extremos de vida, tá? Tipo assim, por que que um recém-nascido está vindo consultar comigo? Ou por que que alguém lá, já em estágio terminal, está vindo consultar comigo? Quando são essas coisas muito extremas, é sempre bom de antemão tu saber, porque aí tu já mais ou menos tem uma ideia antes da pessoa vir para consulta. É bem importante. Além de que, olha só, se você fizer isso no, digamos, por WhatsApp e perguntar, por que que tá vindo? A pessoa já se sente mais valorizada e com mais tendência a vir para a consulta. Tipo assim, ó, ele já me olhou, ele já sabe o meu caso, vou lá explicar o resto. Tipo, é uma forma de tu fidelizar esse paciente também, fazer com que ele se sinta olhado, apreciado e que ele venha na consulta. Aumenta suas chances de sucesso também, tá? Vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas também de vendas aqui, mas não vender para você. É como você tem que olhar e abordar o cliente, tá? Aqui eu coloquei fidelizado, que é o terceiro, que já é a pessoa. Eu poderia também ser chamado de recorrente, ou seja, aquele que já veio contigo 1, 2, 3, 4, 5 e já pegou o gosto por ti e está seguindo contigo, tá?
Esse aqui, em geral, vai vir só para revisão, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. É a pessoa que já limpou grande parte dos seus problemas e aqui é de boa. O fidelizado, em geral, é o feijão com arroz, tá? Aqui não, a não ser que seja um caso muito grave que você leve muito tempo para resolver. Também é outra possibilidade. Mas, em geral, é bem mais tranquilo fidelizada e temos a coisa que não é tão comum, que é o de emergência. A pessoa sofreu, sei lá, algum trauma muito forte, levou um choque com alguma situação que aconteceu na vida dela, na família dela, e está precisando de um apoio mais urgente. Isso é menos comum, até porque, em geral, as pessoas que procuram terapia floral, homeopatia, essas coisas, já vêm num processo. Em geral, elas já passaram pelo médico, já tiveram um diagnóstico, e aí vêm te procurar para fazer alguma coisa alternativa em cima, para complementar ou para trocar, tá? Complementar, beleza, tranquilo. Trocar, tem o pé meio atrás, tá? Ou seja, trocar a medicação alopática pela natural. Depende muito de cada caso. Não dá para fazer assim de sopetão. Eu recomendaria, pelo menos na primeira e na segunda consulta, manter as medicações que essa pessoa já vinha usando antes. Até para vocês sentirem qual que é a evolução. Não diz para trocar de sopetão, não, pelo amor de Deus, porque é capaz de dar muito problema, tá, gente? Então vamos lá, vamos pegar a primeira consulta aqui, ou a segunda consulta. Então, básico. É o básico, tá? Então, 3 perguntas essenciais. O nome completo. E aqui eu já aproveito para fazer um gancho, tá? Peguem o CPF também dessa pessoa. Não por mal, mas digamos que se essa pessoa não te pague, já fica mais tranquilo de tu ir num cartório de protestos ou alguma outra coisa. Às vezes, o nome da pessoa é João da Silva. Tem 1001 João da Silva por aí. Então, se você tiver o CPF, facilita muito. Principalmente se você está atendendo online, tá? Tipo assim, eu no presencial, aqui no consultório, nunca ninguém me deu calote. Mas eu já levei 2 calotes em consultas online. Então é sempre bom você ter o CPF da pessoa. Claro, se você vai entrar depois no cartório de protestos e fazer alguma outra coisa, aí é uma opção sua, tá? Eu pessoalmente não entrei. Mas se você quiser, pelo menos você já tem o CPF. E outra coisa importante, como é que eu faço aqui para não levar calote? Aqui já é uma dica de ouro. Eu faço a consulta às vezes sem cobrar a consulta, mas eu só libero a receita depois que pagar, tá? É assim que eu trabalho. Às vezes a maioria, imensa esmagadora maioria do pessoal, 80, 90%, paga antes ou na hora de fazer a consulta. Mas tem gente que, sei lá, se esquece ou alguma outra coisa, e aí a pessoa às vezes tu libera a receita e quando tu menos vê a pessoa some. Então não é bom. Então até a consulta, aí a pessoa vê o teu trabalho, sabe que foi atendida, foi ouvida, confiou no teu processo e ela se sente mais propensa a pagar também. Então não é ruim você deixar para cobrar no final, mas não liberar a receita antes de terem te compensado financeiramente pelo teu trabalho, né? Que é o justo. É o justo. E a segunda pergunta, então, é a idade. A idade aqui não tem muito mistério. Só tem uma pegadinha. Tipo assim, se a idade condiz com a pessoa ou não. Aqui eu vou falar de idade física, para vocês terem uma ideia, tá? Idade mental, aí a gente já sabe, tem 1001 coisas. Tem pessoa de 40 anos que parece que é uma criança de 20, tá? Existe, a gente sabe que existe. Tem muita gente imatura por aí no mundo e a gente tem que levar essas pessoas por um outro caminho. Beleza. Só que não dá para tu ser o pai ou a mãe dessa pessoa. Tu tem que apenas apontar a direção e era isso. Não pode se envolver naquilo ali e fazer cobrança da pessoa porque não é por aí o caminho. Fica uma consulta pesada, tá, gente? Você começa a pegar karma dessas outras pessoas, não é por aí. E com relação à idade física, se a idade corresponde ou a idade é tipo assim, a pessoa tem 40, mas parece que tem 20. Ou seja, tá bem conservada, etc e tal. Beleza, maravilha, que bom. Se a idade não condiz, mas no sentido negativo, tipo assim, a pessoa tem 20, mas a pele e a aparência dela parece de 40, opa, já acende um sinal de alerta aí, tá? Por vários motivos. Qual é que é o mais comum de envelhecimento de pele, etc e tal, o organismo como um todo? Tipo, pega só a roupagem.
por dentro também tá ruim, deu para entender? O principal é a exposição solar, é o óbvio. Então, se a pessoa trabalhou no interior, ou trabalhou muito tempo exposta ao sol, ou sei lá, é pedreira, etc. Ok, beleza, tranquilo. Beleza, mas agora, se a pessoa, sei lá, é dona de casa, fica mais dentro de casa e ou tem qualquer emprego ou qualquer atividade que seja mais sem exposição ao sol, já abre o olho porque pode ser que tenha mais coisas aí no meio do processo. Tipo assim, qual que é as outras principais causas de envelhecimento prematuro de pele? Álcool, fumo, drogas, tá? Então, isso sempre tem que ser. Você não vai avaliar diretamente isso, mas tu fica com a pulga atrás da orelha na hora que a pessoa parece muito diferente da idade dela, tá? E não vou te dizer para tu ficar com a pulga atrás da orelha com todo mundo, mas é algo que você tem que levar em consideração na hora da consulta, que às vezes a pessoa não vai te falar que tem vício em alguma coisa. Aí você já tem que ficar de olho quando surge esse tipo de caso. Outra coisa com relação à idade é assim, ó. Como é que eu vou explicar? Tem florais que são mais específicos para pessoas de mais idade. Do tipo, gente que já está numa idade avançada e chutou o pau da barraca, desistiu da vida, tá? Esse tipo de gente se beneficia muito de um floral específico. Mesma coisa o pessoal mais novo. Tipo assim, adolescente ali que tá com tá mascarando os sentimentos e realmente parece que tá sorrindo e na verdade tá triste por dentro. A gente tem floral específico para isso. Então tem certas flores que são mais propensas para determinadas idades. Já pode começar a pensar, dependendo da idade da pessoa, de qual flor tu vai usar. Todo terapeuta bem com um pouquinho de formação já tem isso aí na cabeça quando a pessoa já entra no consultório mesmo sem perguntar a idade. Mas é bom eu falar isso para vocês aqui também. Se você não sabe dessa parte, já te convido a fazer parte do terapeuta floral de sucesso, porque você vai aprender isso lá dentro, tá? E profissão. Parece um negócio do tipo assim, só vou perguntar a profissão. Não, gente, profissão é muito importante você saber. Extremamente importante se perguntar. Por quê? Porque, infelizmente, tem certas profissões que você não vai conseguir dar floral para essa pessoa. Infelizmente. E, pior do que isso, não só floral, qualquer terapia energética alternativa, homeopatia, biofal, terapia energética, você não vai conseguir. Por quê? Eu vou dar dois exemplos bem práticos. Dentista. Tá? Dentista, todos eles usam produtos mentolado, canforado, principalmente mentolado, para dar aquele fresh na boca do paciente. E a menta, ela corta o efeito de qualquer terapia alternativa energética que tiver, tá? Então, uma pessoa vai, a cada hora, cada paciente que entra, ela vai cortar o efeito da tua medicação. Não tem como, deu para entender? Essa pessoa não vai conseguir usar um floral. Então, já de antemão, tu tem que saber que ela vai para outro tipo de tratamento, algum fitoterápico, chás, ervas, microfisioterapia, alguma coisa em outro sentido que não seja uma terapia energética, tá? Que aqui se inclui floral, homeopático e o energético em si. Outra profissão que também não consegue usar terapia floral não é exatamente empregada doméstica, é faxineira, tá? Por que faxineira não consegue, Norberto? Pelo mesmo motivo. A maioria dos produtos de limpeza, tipo assim, pinho-sol, vou dar um exemplo bem prático. Pinho-sol que todo mundo usa, todo mundo tem em casa. Eles têm eucalipto. Como diz, pinho, eucalipto, tá? É daí que vem o nome. Já começa por aí. E o eucalipto, ele corta o efeito dos florais, dos homeopáticos, à semelhança da menta também. Então, é outra profissão que foi numa casa de manhã, usou pinho-sol, você foi tratamento. Vai numa outra casa de tarde, usou pinho-sol, você foi tratamento. Então, esse tipo de gente você vai ter que guiar por um outro caminho. Ou só terapia, ou encaminhar para outro profissional. Então, você já de antemão tem que saber a profissão dessa pessoa. Porque tem certas profissões que tu entra em contato com substâncias, entra em contato frequente,
Tipo assim, se fosse só uma vez no dia, não é um problema. Porque como tu usa floral várias vezes no dia, não tem problema. Tu vai entrar em contato uma vez, depois passou o cheiro ou o que você está em contato, você toma o floral de novo, reequilibra, era isso. Não tem mistério. Agora, se tu usa de hora em hora ou 2, 3 vezes no dia, tu entra em contato com a substância, não é viável fazer uma terapia floral, tá? Nem homeopático, nem biofal, nem energético. Então tem que ficar muito atento com a profissão dessa pessoa. Não dá para deixar passar. É uma pergunta básica que vocês têm que fazer e vocês já têm que saber de antemão se essa pessoa pode usar ou não o floral, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, obviamente, entre no curso. Estou aberto a tudo. Ou, se você tiver alguma dúvida muito específica, pergunte aqui embaixo, nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. E depende muito da substância que a pessoa usa no, no dia a dia. Cabeleireiro também é uma que tem que ter bastante cuidado, tá? Eu não daria floral para o cabeleireiro sem saber o produto que usa, tá? Porque tem alguns que cortam e alguns que não cortam. Então, tu já tem que saber lidar por aí. Tá bom, gente? Profissão é isso. Parece simples, olha só. Parece extremamente simples essas 3 perguntas, mas olha só quanta coisa a gente já abordou em cima, tá? Então você já vê que o negócio é muito mais profundo do que você imagina. Vamos lá, então, seguindo. E aí? Pergunta básica: se você tem algum sintoma, a pessoa vai dizer que sim ou que não. É raro dizer que não, tá, gente? Em geral, a esmagadora maioria, 90% das vezes, vem de sim. Mas, em geral, se a pessoa já consultou contigo, já está estável, só vem para uma reconsulta, às vezes ela diz que não. Já me aconteceu no consultório isso algumas vezes, tá? E do de não, se a pessoa vem na primeira consulta dizendo que, não estou com sintoma nenhum, você tem que ficar atento a doenças silenciosas, tá? Ou a que nem uma pessoa agrimony, que a gente chama. Que ela tá ali sorrindo na tua frente, mas por dentro ela tá despedaçada por dentro, tá triste. Tá? Então você tem que ficar cuidado com isso aí. E exemplos de doenças silenciosas, Norberto. Pressão alta é uma. Não dá sintoma nenhum, até que dá um infarto ou um derrame. Outra doença silenciosa, Norberto. Diabetes é outra. Em geral, se a pessoa está com um leve descontrole, não vai dar nada. Se já está com descontrole grande, bem, aí já viu, né? Tontura, desmaio e por aí vai. Então você tem que. Não está com sintoma nenhum, beleza. Mas fique atento a doenças silenciosas. Câncer é outra, por exemplo, tá? Que não dá sintoma nenhum. Então você já tem que estar com as cartas na manga aí para a pessoa. Vamos lá. Aí, você tem alguma doença? É importante categorizar as doenças, tá? Se ela é física, obviamente, ou seja, já foi para o corpo físico, mental e emocional. O mental e o emocional eles são muito próximos um do outro, às vezes não dá para diferenciar. Mas às vezes a pessoa está bem de cabeça, mas está abalada emocionalmente por alguma coisa. Então, eu faço essa diferenciação, tá, no curso. Por exemplo, o emocional, ele influencia o mental, muito mais do que o mental influencia o emocional, tá? E se sabe por mil e umas pesquisas que o ser humano é muito mais emocional do que mental, tá? Então eu costumo fazer essa diferenciação. E tem outras aqui que você vai ter que avaliar, que eu vou ensinar dentro do curso, no caso. Na verdade, não. O que que a maioria dos terapeutas florais avalia? 4 coisas: o físico, mental, o emocional e o energético, tá? E na verdade são 8. Tem mais 4 aí no meio que a gente avalia no terapeuta floral de sucesso, que você pode aprender e ter muito mais resultado com seus clientes, porque às vezes o problema não é o problema. O problema, na verdade, tem uma dinâmica oculta por detrás, que é o real problema da pessoa. Tem alguma doença prévia? Aqui também. Qual é que é a diferença aqui, ó? Ela teve uma doença e curou, e o outro, ela tem uma doença atual, que foi a pergunta anterior. Por que que é importante você perguntar isso para o seu cliente? Porque às vezes é do tipo assim, eu tinha depressão, e agora não uso mais. Eu tinha ansiedade, e agora não tenho mais. Eu tinha síndrome do pânico, e agora não tenho mais.
Por que que é importante perguntar desta forma? O que a pessoa já teve, não o que a pessoa tem. Porque é uma propensão, tipo assim, se a pessoa não curou bem essa depressão, pode ser que ela esteja latente ali naquela pessoa, do tipo assim, é uma depressão que eu tô empurrando com a barriga, que eu deixei de usar a medicação por conta própria, deu para entender? Esse tipo de coisa. Ou a pessoa tá com ansiedade e não tá, deixou de usar a medicação também por conta própria, tá levando com a barriga. E a pessoa não quer te contar isso, dá para entender? Então tu tem que sempre estar atento. A pessoa realmente curou disso aí, resolveu o problema que estava por detrás, ou ela está empurrando com a barriga e uma hora vai voltar se você não ficar de olho nisso. E se você não tratar preventivamente para a pessoa não ter uma recaída. É aqui que está o negócio. Você já ter um olhar preventivo, se antecipar com relação aos problemas, tá? Por isso que é importante fazer essa pergunta. Tu vai avaliar muito o que que a pessoa teve e a propensão dela ter de novo, tá? E aqui também você avalia os 8 níveis da pessoa, não apenas 4. Então, você usa alguma medicação, é importante você perguntar isso para a pessoa por vários motivos, tá? O principal é do tipo assim, ó, o que que muitas vezes me acontece aqui no consultório? Você tem alguma doença? Não, não tem nenhuma. Aí, você usa alguma medicação? Sim, eu uso para pressão alta. Ah, sério, tem muita paciente que acha que pressão alta não é doença. Tem muito paciente que acha que diabetes não é doença. Tem muita gente que acha que depressão não é doença. Ou melhor, a maioria dos depressivos acha que depressão é doença, tá? Mas tem um percentual que não. Mas tem muita gente que tem ansiedade e acha que não é doença. Aí tu pergunta, tu tem doença? Não, não tem nenhuma. Aí tu vai lá ver, você usa alguma medicação? Sim, eu uso fluoxetina, sabe? Então, por isso que é bom você perguntar, vocês vão ver aqui dentro, tem mais coisas que assim, é bom tu perguntar 2 vezes, ou seja, tu pergunta de uma forma e a pessoa responde, tu pergunta de outra forma, outra pessoa responde. E tu vê se bate, tá? Às vezes vai descobrir que a pessoa tem alguma doença perguntando a medicação dela e não se ela tá doente. Porque na cabeça dela ela não tá doente. Deu para entender? Tem muito isso. E aqui a medicação é bom tu saber o que que ela usa, tá? Se é a alopatia, que é as medicações convencionais, que é o tradicional, que é chamada de alopatia, tá? Se ela já usa algum floral, e aqui é interessante você saber se melhorou com floral ou não melhorou com floral. E aí você já sabe se, e o porquê que foi dado aquele floral. Em geral, tu já tem uma ideia, quando a pessoa fala no floral, tu já vai fazendo um raio-x da pessoa. Na homeopatia também, tu já faz um raio-x da pessoa, dependendo do que ela fala. Aqui são tratamentos irmãos, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muito nos dois como se fosse a mesma coisa e realmente praticamente são. Tem algumas diferenças entre eles, como não é aula aqui eu não vou explicar, mas basicamente são tratamentos irmãos, a via de efeito é a mesma, por isso que o que corta eles também é a mesma, tá? E aí, homeopatia também. Por que que é bom perguntar dos dois? Porque como a via é a mesma, um corta o outro, um compete pelo outro. Não dá para usar os dois juntos, tá, gente? Então você tem que ficar bem atento com isso aí. Que tipo de tratamento alternativo teu paciente já está fazendo? Será que ele interfere ou não no floral que eu vou dar? Isso tudo eu tenho dentro do curso, tá, gente? Seria uma aula muito extensa para dar aqui. Aqui é uma pincelada profunda já numa parte bem fundamental, tá? Que é como atender o cliente. E tem várias outras que você tem que abordar também, tá? Exemplos delas. Tratamentos energéticos. Também vai competir com floral e com homeopatia, tá? Você não pode usar os dois juntos, ou os três juntos, pior ainda, porque tu vai fazer uma lambança energética nessa pessoa. Claro, tratamento energético que eu tô falando é tipo aqueles florais quânticos, tá? Você não pode usar junto com os florais tradicionais e nem com homeopatia. Agora, tratamento energético tipo Reiki, beleza, dá para usar, porque é uma energia mais sutil do que o floral. São faixas de frequência diferentes, tá? Mesma coisa o alopático. O alopático tu pode usar, porque a faixa de energia dele é densa. Então, qualquer medicação você pode usar junto com floral. À exceção de alguns, tá? Que eu vou falar dentro do curso, que na verdade tem alguma coisa tipo assim de. Por exemplo, Vick.
O Vic ele tem cheiro de menta, ele é refresh, então ele vai cortar o efeito. Não é o composto químico em si do Vic que vai dar o problema é os agregados fresh dele que dá o problema. Tá? É isso que você tem que tomar mais cuidado na hora de avaliar esse tipo de coisa dos alopáticos. Mas, em geral, a grande maioria dos alopáticos dá para usar com floral bem sem problema nenhum. Tá bom, gente? Ervas chás. Opa, aqui tu tem que tomar muito cuidado. Tem diversas ervas de chás que cortam efeito de floral. Ah, não estou usando nenhuma medicação. Ah, mas nem um chazinho. Ah, sim, eu tomo chá, sei lá do quê. E quando tu vê, tu vai dar o floral, a pessoa não está melhorando porque está tomando chá 2, 3 vezes por dia, junto com o floral ainda para dar uma potencializada. Aí não dá. Suplementos, vitaminas, esse tipo de coisa, não vai ter problema nenhum com floral, tá? É bem de boa de usar. Fitoterápico, depende. Aqui depende muito, tá? Do fitoterápico. E outros que a pessoa estiver usando aí. Tá bom, gente? Teve alguma internação? Opa, é muito importante para rastrear doenças graves, atuais ou futuras. Ou seja, você avalia, a pessoa foi internada por infarto. É uma chance, de novo, dela ter infarto. Então, tu já avalia que futuramente ela vai ter uma propensão alta a infartar de novo. E a gente sabe que tem florais que ajudam para não para prevenir infarto, obviamente, mas que tem florais que ajudam para desobstruir artérias, veias, etc. Mesma coisa. A pessoa internou para fazer uma cirurgia de varizes. Opa, tem floral que ajuda para circular melhor o sangue. Ou seja, você já começa a montar o esquema floral dela aí. E aí é importante, tipo assim, é óbvio que você não vai separar isso no teu prontuário do, onde é que foi internado? Pronto-socorro, não, observação, internação, não TI. Mas é bom tu ter isso em mente quando o paciente for te dizendo, tipo assim, ó, isso aqui foi menos grave, foi um pronto-socorro, ou isso aqui foi muito grave, que foi uma UTI. Porque predispõe como é que eu vou dizer, algum grau de sequela. Em geral, pronto-socorro, a pessoa foi internada, sofreu uma batida ali, avaliaram, fizeram um raio-x e mandaram para casa, não tem nada. Deu pra entender? Ou a pessoa pegou um covidão, foi para UTI e ficou entubado 10 dias. A chance dessa pessoa ter sequelas pulmonares é maior. E aí a pessoa vai chegar contigo e vai dizer, bah, tô com falta de ar. E aí, será que essa falta de ar é só ansiedade, que a gente consegue resolver bem com floral? Ou será que essa falta de ar dela é uma sequela pulmonar, né, tá com o pulmão todo cheio de fibrose, ela não consegue respirar direito por causa que ela foi internada na UTI, tá? Então, são coisas que você vai ter que avaliar. Por isso que é sempre bom de perguntar, tá? E aí, o que que é o pronto-socorro? Ficou ali, foi atendido e foi embora. Ficou na observação. Às vezes a pessoa fica ali em observação pré-leito de internação, tá? Isso é parte médica, não vou entrar aqui, mas eu só vou dar uma pincelada para vocês. O que que é observação? A pessoa ficou 6, 12 horas ali, foi atendido, viram que tinha alguma coisa, fizeram a medicação e deixaram a observação e depois liberaram para casa. Isso é uma observação, tá, gente? Internação, opa, não melhorou na observação, fez a medicação, não melhorou. Baixa para internar e fazer mais exames. Aqui a pessoa realmente fica internada no hospital, tá? Esses dois aqui não é internação, os dois primeiros de cima, e os dois de baixo é internação. Aí ficou internada e, sei lá, piorou. Teve uma piora fez uma sepse, tipo assim, uma infecção generalizada, só para dar um exemplo. Aí essa pessoa foi para uma TI. Opa, aí é outro tipo de coisa. E aí é bom de vocês entenderem. Por exemplo, eu falei sepse, que é uma infecção generalizada. A maioria das vezes, claro, tu usa antibiótico, melhora tudo, beleza, vai embora, deu, era isso. Mas seria interessante de considerar para esse tipo de paciente que a gente tem floral que tem função que regula hormônio e é antibiótico, tá? Vocês vão ver lá para frente que, na verdade, o escopo físico desses florais ele é menor, tá? Ele serve mais para mental e para emocional. Mas, às vezes, ele dá uma ajudinha, uma empurrada no físico também. Então, se a pessoa recém saiu de uma internação da UTI por sepse e tu quer dar um gás nessa pessoa e melhorar a função hormonal e imune dela, você pode usar um floral específico para isso. Então, já é aqui, ó, já dando um plus a mais no seu tratamento para o seu paciente.
sabe? Então é interessante de você fazer essas perguntas para ele. Vamos pro próximo. Fez alguma cirurgia? Tá? Então, por quê? É importante para rastrear doenças e sequelas. É a mesma coisa, tipo assim, vou dar um exemplo baseado no anterior. Ah, a pessoa teve um câncer, foi internada e teve que câncer de pulmão e teve que tirar um lóbulo do pulmão, tá? E depois essa pessoa vem para ti com queixa de, tô com falta de ar. Será que é só ansiedade? Ou será que é por causa do câncer de pulmão que a pessoa teve que operar e tirar metade do pulmão fora? É importante você perguntar a cirurgia. Às vezes a pessoa vai dizer que ela não foi internada, mas que ela fez uma cirurgia. Outro que é assim é varizes. A pessoa não interna, a pessoa vai lá, faz a cirurgia e vai embora. A maioria das vezes, tá? A maioria das pessoas não veem a cirurgia de varizes como uma internação, tá? E aí você consegue pegar isso numa outra pergunta. E aí você sabe que tem floral que dá para usar para melhorar a circulação dessa pessoa. Então você já é uma pergunta muito útil. E aqui, na verdade, é só uma separação, que eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é parte médica, tá? Cirurgia, no caso, foi ambulatorial, foi só ali, foi no próprio consultório. Ou foi de pequeno porte, porte médio e grande porte. Você não precisa saber o que é o que aqui dentro. Mas é óbvio que quanto maior a cirurgia, maior a chance de algum grau de sequela, tá? Ou mais grave foi a doença que precisou de uma cirurgia de maior intensidade, e você tem que olhar para isso com um olhar mais atento. Uma coisa é a pessoa ser internada para, exemplo, varizes. Outra coisa é a pessoa fazer uma cirurgia de AVC, derrame. Do tipo, são coisas completas. Ambas são vasculares, mas são completamente diferentes. Então, tu tem que ter um olhar muito mais atento para isso aí. E aí, teve um derrame, teve um AVC, ficou com sequela ou não ficou com sequela? Essa queixa que ele está me trazendo aqui é emocional, mental, alguma restrição, algum dor, algum trauma que a pessoa teve, ou é simplesmente sequela do que ela teve? Deu para entender? Você tem que saber avaliar isso de uma forma bem consistente para saber se você dá floral para aquilo ou não, ou se você vai encaminhar para alguém ou não. Outra coisa de você perguntar cirurgias é poder avaliar tratamentos alternativos. Do tipo assim, ó, em geral, cirurgias, o que acontece? Se você é acupunturista ou se você trabalha com outras coisas, você vai saber que cirurgias cortam linhas não sei como é que é, linhas energéticas. Eu não sei como é que o pessoal da acupuntura fala isso. Ou seja, você vai criar uma obstrução ao livre fluxo de energia dentro do organismo dessa pessoa. E aí seria interessante você saber que você tem que encaminhar ou para um acupunturista. ah, a maioria das cirurgias corta linhas de coisas. Então você tem que saber que seria bom encaminhar, tá? Ou para um acupunturista, ou para um microfisioterapeuta, ou se ela não quiser ir para isso aí, encaminha pelo menos para um reiki para realinhar os chakras, porque o fluxo de energia está alterado, tá, gente? Então, cirurgias que teve que fazer um corte mais extenso, ou que ficou uma cicatriz meio mais, vocês têm que saber disso, tá? Que o floral não vai cobrir isso aí, tá, gente? Ele reharmoniza às vezes chakras do corpo, mas ele não bota para funcionar de novo as linhas de expressão. O ideal seria encaminhar para uma microfisioterapia ou para uma acupuntura, algum negócio nesse sentido. Então você já sabe, a pessoa fez cirurgia, já bota na mente que em algum momento seria bom recomendar ela também outro profissional para te ajudar no processo, tá? Teve acidentes, então. Importante para avaliar traumas físicos, emocionais e sequelas aqui. Às vezes a pessoa só bateu ali, mas do tipo assim, tipo acidente de carro. Mas a pessoa ficou. Por que que é bom de perguntar isso? Talvez a pessoa não ficou com trauma de dirigir. Isso já aconteceu, com pacientes meus. Tipo assim, a pessoa só deu uma fechadinha, só teve que fazer um retoque na lataria, nem, tipo assim, cara, saiu sem roxo, sem nada. Mas não quer mais dirigir. Opa! E a gente sabe que tem um floral específico para quem tem medo de dirigir, né?
Então a gente já consegue pegar por aí o processo. Se ela não veio com esse medo, você já sabe que é um medo secundário que você vai ter que tratar, tá? E aqui eu costumo realmente puxar nos pacientes. Eu costumo perguntar: ah, teve algum acidente? A pessoa diz que não. Não teve nenhum acidente em casa, um carro, moto, ou no trabalho. Às vezes a pessoa acha que, tipo, como eu sou médico do trabalho também, tá, gente? Eu pergunto no trabalho se a pessoa, ah, teve algum acidente? Ah, não, não tive nenhum. Não teve de carro, moto, nada? Ah, eu tive de carro. A pessoa acha que porque eu sou médico do trabalho, ou estou no trabalho, eu só quero saber do acidente de trabalho. Não. Eu quero saber também do moto, carro, casa, porque isso influencia, tá? Querendo ou não, as pessoas saem um pouco traumatizadas disso aí. Principalmente se é acidente de moto, tá? Eu nunca pensei em ter moto. E depois que eu passei nos plantão aí, que eu nunca fiz plantão de traumato, mas eu passei nas cadeiras de traumato. E o que 80, 90% dos pessoal que chegam no pronto-socorro de hospital é moto. E os caras estão muito quebrados. Então, assim, ó, avaliem com calma o paciente que teve acidente de moto, porque possivelmente tem algum trauma físico ali, tá? Ou emocional. Se a pessoa tá bem e tá beleza, o físico que eu digo não é exatamente o físico que, deslocou uma vértebra aqui, tu tem que colocar de volta pro lugar, ou alguma fratura, algum negócio assim, que a pessoa tá com dor e é por causa daquilo. Não, o que eu tô falando de físico é assim, ó. A pessoa bateu ali e resolveu. Mas o nosso corpo, ele é muito sábio, ele registra traumas. Mesmo que tu não esteja com dor, é possível que tenha algum resquício dessa dor registrado no local da batida, tá? E aí é interessante fazer uma microfisioterapia para liberar, porque pode ser que essa dor não esteja inflamando agora, mas em algum momento vai inflamar, ou essa dor que está latente nas células ali da onde foi o local, ela começa a se manifestar em algum outro lugar do corpo. Enquanto vai ver, a pessoa está com ansiedade, mas é as células daquela batida que estão ocasionando aquilo. Então é ideal que a pessoa vá com uma microfisioterapia, tá? Então é isso que vocês têm que avaliar isso também. Em geral, fez alguma cirurgia ou teve algum acidente, avalie uma microfisioterapia, uma acupuntura, alguma coisa aí para ajudar essa pessoa a reequilibrar esse órgão ali onde ela bateu, tá? Que o floral, tem floral que resolve para batida? Tem. Mas ele reorganiza as células? Não. Então é por aí que você tem que ir, tá? Ele ajuda a reequilibrar e harmonizar, mas às vezes apenas o floral não vai resolver. Você tem que ter um olhar diferenciado para o teu cliente, tá? De às vezes encaminhar ele para alguma outra coisa para fazer para ajudar. Vamos lá. Teve alguma fratura? A pessoa vai dizer que sim ou que não, tá? Aí é muito engraçado isso aqui. Pelo mesmo motivo do anterior, tá? Ou seja, para avaliar as mesmas coisas. Do acidente e a fratura é exatamente a mesma coisa. De talvez fazer uma terapia complementar aí. Mas por que que eu pergunto isso aí e não apenas fratura não dá, né, acidente não dá fratura, fratura não dá acidente? Não, gente, as pessoas, sério, tu fala uma coisa, elas entendem outra às vezes. Como é que é bem comum de eu descobrir isso aqui, tá? Ah, teve algum acidente? Não, não tive. Teve alguma fratura? Sim, eu tive na infância. Ou seja, a pessoa entende que acidente é só na fase adulta e não na infância. E isso é muito comum, tá? Eu diria que 90% das pessoas que dizem, teve alguma fratura, que não me disseram que tiveram algum acidente, mas disseram que teve alguma fratura, é exatamente isso. A pessoa teve alguma coisa na infância. E, querendo ou não, principalmente quanto mais jovem a pessoa, maior a chance dela ter algum. Tipo assim, ó, os traumas são maiores. Intrauterino, recém-nascido, etc., são maiores. Quanto, tipo assim, ó, o trauma que tu sofrer ali multiplica por 1000 comparado a um trauma de um adulto. Porque fica registrado no corpo, tá? Então você tem que, tipo assim, teve fratura na infância, opa, liga o sinal de alerta, porque se a pessoa não tiver emocionalmente resolvida, pode ser que tenha algum resquício aí no meio que você tem que tratar, tá? Então fica bem de olho com isso aí. Principalmente quanto mais jovem, maior o alerta. Tem algum vício? Aqui é interessante.
por dois motivos. Um, em geral a pessoa não vai te contar. Então você tem que ficar ligado. Ah, álcool, em geral, a pessoa até fala. Tu não vai perguntar se ela tem algum vício, tu vai perguntar se ela usa álcool. Ou se ela gosta de tomar uma cervejinha. Porque para a maioria, tomar uma tacinha de vinho por dia ou tomar uma cervejinha não é um vício. Ah, beleza, tudo bem. Agora, começou a ficar frequente, a pessoa não consegue se livrar, tipo assim, quero parar e não consigo, opa, aí já se tornou vício, tá, gente? Mas a maioria das pessoas não entende álcool como um vício. E tu não vai perguntar, tem algum vício? Tu vai perguntar diretamente cada um deles, tá? Fumo. As pessoas também, às vezes, fumam e não vão te falar. Drogas, então, mais ainda. Você tem que pegar pelas beiradas ou por outros sinais e sintomas das pessoas. Ah, por exemplo, drogas vai dar muito problema de mental, neurológico, e fígado e rins. E vai se manifestar na pele, que nem eu tinha falado lá no início, que é o reflexo do interno, né? Drogas destrói a pessoa. E você tem que também ter em mente que tem outros tipos de vício. Tipo, vício em videogame, ó, vou dar um exemplo. Tipo assim, isso aqui, videogame, por exemplo, seria um vício. Vício em celular é um vício bem comum hoje em dia, que às vezes a pessoa, tu vai ter que trabalhar com ela, se desligar um pouquinho das coisas e entrar mais para o mundo interno, que é o que a pessoa tem que fazer para curar os seus problemas. As pessoas, por que que as pessoas estão tão, estão no celular, estão na TV, estão no computador, estão em tudo que é lugar? Porque elas não querem olhar para dentro, tá? Elas não querem resolver seus problemas, é um ópio. É um ópio, não deixa de ser um ópio, ou seja, algo inebriante que a pessoa deixa de olhar. É mais fácil, né? Do que enfrentar as dores. E você, como terapeuta floral, você tem que levar suavemente as pessoas a resolver os seus problemas. Tá? Não é na base da paulada, não. É na suavidade e na leveza das flores que você vai resolver isso, tá? E tu também, claro, tá com um vício muito pesado, você vai encaminhar para um psiquiatra, né? Para ajudar a resolver, porque em geral, só. Às vezes o floral resolve, às vezes sim, mas na maioria das vezes você tem que encaminhar para um outro profissional para te ajudar nesse processo. Tenham isso em mente, tá? Tem alguma alergia? Sim ou não? Aqui, na verdade, é muito mais por uma questão do que tem por detrás da alergia. O que que significa alergia do ponto de vista de metafísica, que é a causa oculta por detrás das doenças, tá, gente? Que eu dou é bem profundo isso dentro do curso. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, olha, recomendem, entrem, tá? O que que significa alergia? A nossa pele é a nossa camada protetora, é o nosso escudo protetor. Ou seja, se a pessoa está com alguma alergia, é muito provável que ela esteja com alguma sensação de que alguém está agredindo ela. Isso pode ser real, de algum conflito em casa, ou isso pode ser alguma fantasia da cabeça. Tipo assim, outra pessoa só quer te ajudar e tá te ajudando bem leve. Ou tá querendo te impor uma coisa achando que ela tá te ajudando, tipo uma mãe super protetora. Daria sinais de alergia, por exemplo, tá? Numa criança. É algo que tu tem que ficar muito cuidado. Outra coisa, a nível mais físico aqui, e não alergia. Tem certas lesões de pele que podem dar sinais indicativos de que é alguma coisa mais grave, tipo um reumatismo. Não que você tem que saber avaliar isso aí, mas do tipo assim, tu usou floral, não melhorou? Opa, encaminha para um dermato. Ou se a pessoa já tem algum histórico na família de reumatismo, considera falar para a pessoa de encaminhar para um reumato, tá? Tem várias coisas aí no meio. Outras coisas, alergias, tipo, pegando metafísica de novo, a pessoa tem asma. O que que asma tem muito a ver com alergia? Em geral é tristeza, tá? A emoção por detrás da asma é tristeza. Em geral, não é uma tristeza qualquer, tá? Ou é medo, é um dos dois. Então você tem que saber, opa, a pessoa é asmática, cara, já abre o olho porque tem algum medo ou alguma tristeza profunda nessa pessoa aí, que você vai ter que trabalhar, tá? Então é bom saber metafísica e é bom fazer essa pergunta para as pessoas. Se você não sabe, por favor, entra no curso, porque tem muito disso lá. E vai te ajudar bastante nessa parte.
E aqui, ó, se tem alguma doença psiquiátrica, aí, por que que é importante você fazer essa pergunta? Você não vai fazer dessa forma, tá? Em geral, a pessoa já te falou, mas tem gente que acha que doença psiquiátrica não é doença. Tipo assim, pergunta, você tem alguma doença? Não, não tem. Ah, você tem alguma coisa psiquiátrica? Ah, sim, eu tenho síndrome do pânico. Tipo, a pessoa, deu pra entender? Aqui é o mesmo esquema. A pessoa acha que aquilo ali não é doença, que já é um normal, que tá normalizado. Não, não é. Não é normal a pessoa viver ansiosa, não é normal a pessoa viver depressiva. Claro, tristeza com o mundo que tá aí hoje em dia, a maioria das pessoas tem, tá? Mas é uma tristeza que vem um dia, vai embora, tchau, era isso. Não é uma tristeza que permanece ou entra num estágio mais profundo, tá? Então você tem que saber avaliar isso. E quando a pessoa disser, tem, ela vai te dizer não ou sim, né? E aí depois você tem que saber estratificar. É uma doença psiquiátrica leve, moderada ou grave. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui, é a parte médica, mas vocês vão saber, assim, ó. Claro, o grosso, todo terapeuta já sabe. Ah, isso aqui é grave, isso aqui não é. Por que que eu pergunto, por que que é bom de estratificar isso aqui, ó? Aonde é que floral pega muito bem? No não, ou seja, a pessoa não tem nada, mas está triste ou está com uma ansiedade muito leve, discreta, que de algum desconforto na vida, ou seja, que a gente consegue interferir aqui e evitar que a pessoa desenvolva uma doença psiquiátrica mais séria, tá? Então, aqui é o melhor. Onde é que floral também pega bem? Doença mental leve e doença mental moderada, tá? Aqui você consegue tratar às vezes só com floral. Aqui na moderada, pode ser que você precise de uma medicação alopática junto. E na grave, pelo amor de Deus, encaminha para o psiquiatra, porque vai precisar de outro tipo de medicação aí junto, que em geral só o floral não resolve. A gente sabe que tem floral para síndrome psicótica, mas não me deixe uma pessoa em surto psicótico sem uma medicação para surto psicótico, tá, gente? Então saibam onde é que tá o gancho de vocês, tá, gente? Até onde é que vocês podem ir e até onde é que vocês já têm que encaminhar para ajudar no tratamento. Tá bom? Lembrem-se disso. Onde é que você vai pegar principalmente floral? Doença mental leve e até doença mental moderada, tá? O melhor seria tu pegar quando não tem nada e os graves sempre encaminhar para um tratamento psicológico também junto, etc e tal, psiquiátrico também, tá? Não fique com isso aqui só na mão de vocês, porque do paciente grave é bom ter uma abordagem multidisciplinar em cima, tá bom, gente? E aqui, teve alguma doença psiquiátrica prévia? Então, aqui é a mesma coisa. Mas por que que é importante? Às vezes, é que nem eu falei lá antes. Ah, eu tive depressão e curei. Eu tive ansiedade, curei. É bom tu saber disso, principalmente por uma propensão, tá bom? E a propensão aqui é exatamente isso. Você vai ver, tipo assim, será que ele realmente curou, não curou? Como é que tá essa situação? Era grave, veio pro moderado, veio pro leve, ou foi realmente embora? Tipo, tu vai jogar dentro disso aqui com a pessoa para avaliar a propensão a desenvolver de novo a mesma doença ou alguma outra doença por detrás, tá? E dentro do curso eu ensino vocês a avaliar de onde é que vem esses problemas. A real causa por detrás do psiquiátrico das pessoas. Que não é só o que a pessoa fala. É o que a pessoa não fala, tá, gente? Às vezes ela não fala e não é que ela está escondendo, é uma dinâmica. Às vezes ela pode estar escondendo mesmo. Isso acontece, não é incomum, tá? Mas às vezes é uma dinâmica inconsciente, uma dinâmica muito mais profunda. Tem outras camadas que você tem que aprender a descascar nessas pessoas. Eu ensino tudo isso dentro do curso, tá? Doenças na família também é pelo mesmo motivo, mas não só avaliar propensões futuras. Tipo assim, meu pai é hipertenso. A gente sabe que a gente pode usar certos florais para ajudar a reduzir a pressão, não para reduzir. Não vai reduzir sozinha, tá? Mas ela ajuda a reduzir. Diabetes também é a mesma coisa. Outra coisa com relação a diabetes é assim, ó. Em geral, qual é que é o diabetes? É uma tristeza muito profunda que tem por detrás.
você vai ter que trabalhar com essa pessoa. Paciente diabético é bem complicado. Ou seja, ela pode estar com uma máscara na frente dizendo, tô regulando a alimentação, tal, tal. Mas, em geral, tem alguma tristeza, algum arrependimento muito profundo, calcado na alma dessa pessoa. E você vai ter que aprender a trabalhar. E doenças na família. Eu sou diabético, e a minha mãe é diabética, meu pai é diabético. Cara, já acende o sinal de alerta, porque é, provavelmente é uma tristeza familiar que vem de geração em geração muito profunda que você vai ter que trabalhar aí no meio da história, tá? Ou seja, o furo é muito embaixo, tá? Por isso que eu coloquei avaliar a alma da família. Às vezes o problema não está no cliente, está no corpo energético familiar, tá? E aqui é constelação sistêmica. Eu não ensino a constelar, mas eu ensino a você diagnosticar esse tipo de problema ah, no seu cliente. Ou seja, você olhar para isso e saber, não, o problema todo está aqui, o melhor floral para isso, para ele é isso aqui, tá? Que vai ajudar a resolver, às vezes, o problema do próprio cliente, às vezes o cliente consegue resolver o problema da família. Ele tem que estar bem estruturado emocionalmente para isso, obviamente falando. E aí tu consegue liberar as coisas. Ou você já sabe que vai ter que encaminhar para um constelador familiar, tá? Então é muito importante de você avaliar doenças na família, por vários motivos. Esses dois são os principais, as propensões de doenças futuras e na alma da família ver se tem algum problema que tem que ser resolvido. Tá bom, gente? Aqui, ó. Outra coisa também, conflitos na família de origem. O que que é família de origem? É pai e mãe, tá? Por que que é importante? Porque você acaba avaliando a alma da família. Uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante é assim: o que que mais pesa nas pessoas? As pessoas acham que tô tudo bem, já sou adulto, já sou crescido. É trauma de infância mal resolvido, tá? Que vai dar problema lá na frente. Então é algo que realmente tem que ser visto com muito carinho, muito cuidado, tá? Porque principalmente conflito com pai e mãe é a origem de, olha, muitas das doenças mentais, emocionais e físicas que a gente vê por aí. Então é bom saber, principalmente os conflitos atuais que a pessoa tenha com pai e mãe, tá? E conflitos de infância que a pessoa tenha com pai e mãe. E aí você já avalia, tipo assim, a alma dessa família aqui, que na verdade seria uma avaliação sistêmica. Eu coloco dessa forma para quem não é constelador familiar entender, tá? Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é uma avaliação sistêmica, tá? Ou seja, olha só o que tu tem que fazer dentro de uma consulta de floral simples, tá? Uma consulta básica, isso aqui não é uma consulta avançada, é básico. Claro, eu tô indo num nível profundo, vocês veem que isso aqui é avançado, mas para mim já é básico, tá? Então você e quem entrar no curso também vai aprender isso a fazer de forma natural, tá? Então você já aprende que tem várias coisas aí que você tem que olhar no meio da família de origem, principalmente de infância, tá? Quanto, que nem eu disse, quanto mais infantil, quanto mais inocente a pessoa for, mais aquilo aí tem de ficar gravado nela e a gente tem e dá um problema mais sério lá na frente, tá? E aqui, ó, importante na família atual. A pessoa se despediu de pai e mãe e casou, por exemplo. É por isso que eu coloco dessas duas formas. A pessoa está casada, mas o conflito está lá na infância. Ou a pessoa está casada e o conflito está aqui nessa família de agora. Tá? É importante você saber. Principalmente, conflito na família atual. Onde é que vai dar problema primeiro? Em geral, é pele. Vai se manifestar como uma alergia. Tá? Ou vai se manifestar como um asma. Se a pessoa já for asmático prévio, isso pode desencadear alguma coisa de asma também. Tá? Além, claro, do aspecto físico, da poeira, das atividades físicas que desencadeiam asma, você tem que saber que tem outras coisas que desencadeiam asma de fundo emocional. Uma delas é conflitos familiares. Tá? E aí você avalia a alma da família. Tu vai fazer uma constelação sem fazer uma constelação.
Tu vai tirar o raio-x ali de como é que tá. Essa família é uma família que está em paz, essa família é uma família que está em conflito. Outra coisa muito importante é do tipo assim, ó, os filhos, por amor a nós, acabam resolvendo, ou querendo chamar atenção por mil motivos, tipo assim, ó, os pais estão brigando, a criança adoece, tá? Ou seja, muitas das dinâmicas com filhos, filho doente, em geral, os pais que estão com problema. Vocês têm que ficar de olho nisso na hora de fazer as consultas. Ah, vem uma criança para consulta, às vezes não tem que tratar a criança, tem que tratar os pais. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá, gente? Que às vezes a criança, tipo assim, ah, olhem para mim e parem de brigar vocês. E esse é o sentimento da criança. Ela adoece para que os pais parem de brigar. Não que ela queira atenção para ela, mas ela quer que os pais tirem a atenção da briga deles. Esse é um mecanismo que a criança faz, tá? Tem vários outros mecanismos, mas esse é um para vocês terem uma ideia. Por isso que é bom sempre fazer, tipo, uma pré-constelação familiar sempre ali, na hora da consulta, porque às vezes tu consegue resolver muita coisa até sem usar o floral. Como foi a sua gestação? E não é a gestação tipo assim, ah, eu tive um filho. Não, é a gestação que a tua mãe teve de ti. Deu para entender? É porque a maioria, quando eu pergunto isso, acha que é a gestação dos filhos. Não, é a gestação que a tua mãe teve de ti. Por que é importante? E é muito importante isso aqui, ó. Você lembra do que eu falei de quanto mais cedo a pessoa tem um trauma, mais fica gravado nela, maior é o trauma, maior é a propensão de ela desenvolver doenças futuras, emocionais, mentais, físicas? Pois é, aqui é importante para avaliar trauma intrauterino. Ou seja, se a gestação foi tranquila, a chance da pessoa estar com trauma intrauterino é menor, tá? Agora, se a gestação foi complicada, teve algum trauma, teve alguma briga, teve qualquer coisa aí no meio. Outra coisa é a gestação e o parto, tá? Eu pergunto as duas coisas. Tipo assim, o parto também foi tranquilo ou foi complicado? Às vezes a gestação foi tranquila e o parto foi de urgência. Ou o parto teve que usar fórceps. Ou o parto teve que ser cesárea. Opa, já acende a luz de alerta, porque pode ser que tenha algum problema mais sério aí, tá? Por detrás que você vai ter que trabalhar. O ideal, é que você resolva com as flores, se você conseguir. Mas se você sentir que não tem nenhuma flor que se encaixa nisso, encaminha para microfisioterapia, que a microfisioterapia resolve muito bem. Tá bom, gente? Mas fiquem atentos, sempre perguntem a gestação do parto dos clientes de vocês. Não deixem isso aqui passar batido, porque tem muita coisa aí que dá doença lá na frente. Como foi a sua infância? É importante para avaliar traumas e propensões futuras. É a mesma coisa. Foi uma infância tranquila ou foi uma infância complicada? Tá? É o mesmo esquema do anterior. Só que aqui tem, como a pessoa já tem um certo grau de defesa imune, e um certo, às vezes tem alguns, tipo assim, se tá mais para adolescente do que para criança, a pessoa já tem algum grau de defesa emocional aí no meio da história, ela consegue segurar melhor algumas coisas, tá? Mas é óbvio que quanto mais infantil, quanto mais infância, maior a chance de ter ficado alguma coisa, alguma sequela aí que precisa ser olhada, tá? Então isso aí tem que ser perguntado sempre em todas as consultas. Outros, então, aqui. E outras coisas, doenças de infância também é bom tu perguntar. Sarampo, cachumba, rubéola, esse tipo de coisa é bom você saber, tá? Mas o que que é interessante aqui? Tipo, fui picado por um escorpião na infância. A gente tem floral específico para isso aí. Porque às vezes, tudo bem, tu teve que usar um soro para tirar o veneno do escorpião, beleza. Fisicamente, tá ok. Mas a gente sabe que, todo mundo que terapeuta floral sabe, que energeticamente a energia do veneno do escorpião continua fazendo efeito. Ou seja, a pessoa pode se tornar sádica, fazer bullying com os outros, agressiva. E às vezes o problema não é nem da personalidade dela. Tu olha a alma da família tá uma beleza, uma tranquilidade, e a criança é sádica. E ninguém sabe por quê. Às vezes tu foi ver é uma picada de escorpião que a pessoa teve, tá? E aí tem floral específico para isso aí.
Então também é importante de vocês perguntarem isso aí na infância. Não especificamente sobre o veneno do escorpião, mas tipo, teve alguma coisa, teve algum trauma, teve algum evento, você usa a palavra evento, na infância que foi mais importante, mais marcante, e aí a pessoa vai te contar, tá? Outros. Isso aqui é opcional meu, que eu uso mais para homeopatia, mas também aqui é coisas que vocês podem colocar dentro dos florais, porque também faz sentido, tá? Em geral, ela já vai ter falado disso no resto da consulta para vocês, mas é interessante de vocês perguntarem, tá? Sonhos, tipo sonhos importantes, sonhos recorrentes. Por que perguntar isso? Por um aspecto psicanalítico, que os sonhos, na verdade, são mensagens do inconsciente. Você pode interpretar dessa forma, ou seja, sonhos estão querendo te dizer alguma coisa. Ou tu pode pegar na parte de espiritualidade. Os sonhos a gente sabe que são manifestações, às vezes, durante os sonhos, ocorrem dinâmicas espirituais. Então, opa, tu tem que saber avaliar essa dimensão dentro do paciente de vocês. Tá? Então é importante você perguntar sobre sonhos importantes, sobre sonhos recorrentes ou algum sonho marcante que a pessoa teve. É interessante. Medos e culpas, porque tem floral específico para isso aqui. É difícil a pessoa não ter algum medo ou alguma culpa de alguma coisa hoje em dia, tá, gente? E querendo ou não, vocês têm que ser cirúrgicos nisso aí. Tem que realmente saber por onde fazer, tá bom? E gostos. Às vezes a pessoa tem algum gosto, do tipo assim, eu gosto de chupar limão. Beleza, não tem problema. Ou eu gosto de usar bala de menta. Opa, já já tem, já acende o alerta porque não dá para usar bala de menta com floral, tá? Ou eu gosto de fazer procedimento estético frequente. Também acende o alerta porque tem certos procedimentos, tipo laser, que tu tem que tomar cuidado com o floral, tá? É homeopático também, com os energéticos também, tá, gente? Então tem certas coisas aí no meio que é bom você perguntar para saber. E era isso, gente. Muito feliz de ter dado essa aula aqui para vocês. Com tudo isso aí, vocês resolvem 90% dos problemas dos seus clientes com esse questionário. O resto, ou você vai descobrir de alguma outra forma, ou você vai avaliar de uma outra forma. Em geral, a pessoa não te contou, porque, é a primeira consulta, e às vezes a pessoa fica com receio de te falar certas coisas, tá? É raro a pessoa que chega no consultório e já tá, tipo assim, que eu chamo no ponto de quebra. Ela já coloca para fora tudo que ela precisa. Em geral, nos primeiros 10 minutos de consulta, a pessoa fala o que ela precisa falar para você. É batata. Ali está o essencial. Tem uma coisa em homeopatia que é o síndrome mínima de sintomas máximos. Ou seja, você pega os 5 principais sintomas ou queixas da pessoa e faz o floral em cima. É, em geral, assim que eu trabalho. Eu vou trabalhando de 5 em 5. Eu não sou o herói de querer, e também vocês também não devem ser, de querer resolver todos os problemas do cliente de vocês numa primeira consulta. Não, tudo é um processo. Você vai resolver o que é mais grave primeiro, o que está mais atribulado na vida dessa pessoa, e depois você começa a limpar o resto, tá? E você consegue resolver muita coisa só com terapia floral, bem certinho, suave na nave, com esse questionário aqui que eu mostrei para vocês, tá, gente? E é um jogo, querendo ou não, eu fiz dessa forma para chamar mais atenção, mas vocês já viram aqui que é bem mais profissional o que eu tenho a apresentar, não é simplesmente. Foi só para capturar a atenção mesmo, fazer dessa forma a apresentação, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre isso, entre no meu curso Terapeuta Floral do Sucesso. Eu vou abrir inscrição semana que vem, tá? E espero vocês lá. Tudo de bom, sucesso e nos vemos por aí. Não se esqueçam de me seguir e tudo mais, tá?